crédito é uma quantia de dinheiro colocada à disposição de alguém que vai se comprometer a fazer esse pagamento no futuro. O crédito pode ser realizado de diversas formas, como por empréstimos pessoais, financiamento, cheques especiais ou cartão de crédito, no qual o consumidor tem um valor limite para fazer essas compras. Utilizando esse meio de pagamento, os valores gastos só serão cobrados na data limite da próxima fatura. Débito é basicamente uma dívida contraída por alguém. Porém, não tem só essa definição a palavra débito. Na forma de pagamento, a gente consegue ver o débito também como basicamente sendo uma quantia que é cobrada automaticamente da conta bancária de algum indivíduo. Em contabilidade, o passivo corresponde ao saldo das obrigações devidas, enquanto no ativo se representam os bens e direitos que pertencem a uma determinada entidade. O passivo é a coluna da direita num balanço patrimonial. Um exemplo de ativo é uma conta a receber, e passivo seria uma conta a pagar. Em contabilidade, ativo é um termo básico utilizado para expressar os bens, valores, créditos, direitos e assemelhados que formam o patrimônio de uma pessoa singular ou coletiva e que são avaliados pelos respectivos custos. Diferente dos ativos, os passivos representam a soma do fluxo de saídas de capital. Os passivos possuem seus próprios modos que variam de acordo com a forma de sua execução. Como visto anteriormente, a diferença entre ativo e passivo está relacionada com a entrada, ativo, ou saída, passivo, de dinheiro. Os ativos vão representar a soma de tudo o que acrescenta valor. O patrimônio líquido, ou capital próprio, representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o patrimônio líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no princípio da entidade. O patrimônio líquido é um dos conceitos mais relevantes do balanço patrimonial de uma empresa. Faz referência às contas que apontam o valor contábil de uma entidade. Para isso, leva em consideração capital social, lucros acumulados, fluxo de caixa, entre outros. Simplificando um pouco, o patrimônio líquido é o resultado da diferença entre os valores do ativo e o do passivo de uma entidade. Digamos que você tem um ativo de 200 mil e um passivo de 100 mil. Nesse caso, o seu patrimônio líquido é de 100 mil reais. Capital social é o valor da contrapartida do titular, sócios ou acionistas, de um empreendimento, para início e manutenção da empresa. Esse valor considera o montante necessário para o período até o negócio apresentar lucros. As reservas de capital, que constituem parte do patrimônio líquido, são concebidas com valores recebidos pela empresa e que não se referem ao resultado, por não estarem atreladas à produção ou entrega de serviços ou bens do negócio. Ajustes da avaliação patrimonial são resultado da avaliação dos bens de acordo com o cálculo de seu valor justo. As reservas de lucros devem constar como parte do patrimônio líquido de uma empresa. Elas são contas construídas a partir de lucros da empresa, para atender a diferentes finalidades. São constituídas devido à legislação ou proposta de órgãos da administração do negócio. As ações em tesouraria são aquelas emitidas por uma empresa e depois recompradas pela mesma companhia, no mercado. Os lucros ou prejuízos acumulados são a soma dos resultados positivos, negativos, nas demonstrações de resultados do exercício de uma empresa desde a sua constituição. O cálculo do patrimônio líquido é realizado da seguinte forma: você irá substituir o ativo
do valor do passivo. Assim, você conseguirá saber qual será a quantia do patrimônio líquido. A auditoria contábil compreende o exame de documentos, livros contábeis, registros, além de realização de inspeções e obtenção de informações de fontes internas e externas, tudo relacionado com o controle do patrimônio da entidade auditada. A auditoria tem por objetivo averiguar os registros contábeis e as demonstrações contábeis no que se refere aos eventos que alteram o patrimônio e a representação desse patrimônio. Para que possa ter uma segurança razoável, naquelas demonstrações não devem existir distorções materiais. Além de ser uma técnica contábil, a auditoria também pode ser entendida como um ramo da contabilidade. O objeto da auditoria se resume no conjunto dos elementos de controle do patrimônio, quais sejam os registros contábeis, documentos que comprovam esses registros e os atos administrativos. Fatos não registrados documentalmente também são objeto da auditoria, uma vez que tais fatos podem ser relatados por indivíduos que executam atividades relacionadas ao patrimônio auditado. Perícia é o conhecimento proveniente da experiência, habilidade, talento, espécie de prova consistente no parecer técnico de pessoa habilitada a formulá-lo. Perícia contábil constitui conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinado a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio, mediante laudo pericial contábil. Ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e a legislação específica no que for pertinente. Portanto, a perícia contábil tem sua amplitude relacionada à causa que a deu origem. Assim, uma perícia que envolva questões tributárias levará em conta não somente a contabilidade em si, como também a legislação fiscal que rege a matéria relacionada aos exames. Faculdade Simão Sem, Ciências Contábeis, Bacharelado. Período: manhã. Duração: 8 semestres. Modo: presencial. Localização: Padre Miguel, Rio de Janeiro. Valor: R$ 548,93 por semestre. Faculdade Unicarioca, Ciências Contábeis, Bacharelado. Período: noite. Duração: 8 semestres. Modo: presencial. Localização: Meia, Rio de Janeiro. Valor: R$ 1.186,70 por semestre. Faculdade Uniswan, Ciências Contábeis, Bacharelado. Período: noite. Duração: 8 semestres. Modo: presencial. Localização: Campo Grande, Rio de Janeiro. Valor: R$ 1.050 por semestre. Lucro é todo ganho ou vantagem obtidos. No campo mais estrito da economia, é o retorno positivo de um investimento, deduzido dos gastos que este exigiu. O lucro normal representa o custo de oportunidade total de uma empresa, de um empreendedor ou investidor, enquanto o lucro econômico é, pelo menos na teoria neoclássica que domina a economia moderna, a diferença entre a receita total da empresa e todos os custos, inclusive o lucro normal. Prejuízo financeiro ocorre quando alguém ou alguma instituição gasta mais do que arrecada. Prejuízo é o oposto do lucro. Ambos são saldos na conta denominada resultados, ou lucros e perdas, que podem ocorrer ao final do exercício. Receitas são os recursos provenientes da venda de mercadorias ou de uma prestação de serviços. Despesas são todos os gastos que uma empresa precisa ter para obter uma receita. Alguns exemplos de despesas são os salários, a conta de água, luz,
telefone, os impostos e etc. Superávit é um termo econômico com aplicações em diversas ciências e áreas. Em contabilidade, superávit é o termo genérico que se dá a uma conta de balanço de entidades com finalidades econômicas, ou da administração pública, que, em geral, corresponde à conta lucro do exercício, dos balanços comerciais privados. Déficit, em linguagem contábil, é um excesso de passivo em relação ao ativo, isso é, as despesas e pagamentos são maiores que o faturamento e o total de crédito. Custo é o valor pago ao trabalho necessário para a produção de bens ou serviços. Investimento significa aplicação de capital com a expectativa de um benefício futuro. O investimento produtivo se realiza quando a taxa de lucro sobre o capital supera ou é pelo menos igual à taxa de juros, ou quando os lucros sejam maiores ou iguais ao capital investido. O investimento bruto corresponde a todos os gastos realizados com bens de capital e formação de estoques. O investimento líquido exclui as despesas com manutenção e reposição de peças, depreciação de equipamentos e instalações.